Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje, esse tema que vamos abordar, eu fiquei numa dúvida qual seria o título. Ignorância ou sapiência? Por que a dúvida? Porque se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós somos mais ignorantes ou sapientes? O que nós sabemos? Quanto sabemos do universo? Quase nada. Alguém já daqui da Terra já esteve, por exemplo, em Marte, Júpiter? O que nós sabemos? O que nós sabemos de nós mesmos? Mundo espiritual, por exemplo. Todos dizem que a alma sobrevive ao decesso tumular, à morte, mas como são essas condições lá? Então nós ignoramos muito. Mesmo aquilo que a doutrina espírita nos traz, ainda nos fala um pouco, não há dúvida. Do Evangelho de Jesus, sabemos quase nada, muito pouco ainda. Creio que menos de 20%. Então, ignorância é a pauta nossa ainda. Somos crianças infantis, ainda estamos começando o processo de conhecimento. Então, Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É um convite ao estudo, à busca do conhecimento. Mas a verdade nos liberta de quê? Liberta da ignorância. Então, nós temos que buscar o conhecimento, aprofundar o conhecimento. Vocês querem ver na história do Brasil um exemplo bem típico do efeito do desconhecimento? Eu creio que a maioria deve lembrar do senhor Bartolomeu Bueno da Silva, um dos bandeirantes. Ao chegar junto aos índios, querendo que os índios revelassem aonde ele poderia encontrar pedras preciosas, e os índios relutantes não o informavam, ele os ameaçou. Pegou uma cumbuca com aguardente, colocou fogo e disse aos índios: coloquei fogo nas águas se não me revelarem. Os índios, assustados, cederam. Assustados por quê? Porque desconheciam que é impossível colocar fogo na água. Então, o medo dos índios foi produto do seu desconhecimento, desta informação. Acharam que ele era algo assim, alguém mágico, especial, e o chamaram de Anhanguera. Mas os índios também, com o medo, ficaram presos neste medo e não refletiram. Porque se tivessem refletido, você já imaginou se o cacique, que deve ser o homem mais sábio da tribo, imagino que aqui no nosso Brasil também a nossa cacique deve ser a mais sábia, né? Se o cacique tivesse chamado um de seus guerreiros, um de seus companheiros de tribo, e dito a ele: vai lá no rio, pega uma cumbuca d'água e pede a este cidadão a colocar fogo, fazer a prova, o teste. Evidentemente, se o cacique tivesse feito isso, o senhor Bartolomeu Bueno da Silva, por certo, teria sofrido com estas consequências. A ignorância, o medo levou os índios a cederem. E aí nós vamos encontrando por nossa frente, no nosso caminhar, uma série de questões produzidas pela ignorância. Você, por certo, recentemente deve ter tomado suco de manga com leite. Mas a ignorância dizia que fazia mal. E aí nós vamos afora, uma série de alternativas. Hoje se toma suco com leite de qualquer fruta. Eu não experimentei ainda de limão. Mas é possível. A ignorância nos faz ter esses medos. E uma coisa muito séria na ignorância, que assusta e leva muitos ao temor e a uma situação delicada na vida, é sobre o demônio. Há uma ignorância muito forte ao falarmos do demônio na condição de um ser destinado e determinado a só praticar o mal para a eternidade, competindo com Deus. É ignorância. Se há um ser nestas condições, ele foi criado por Deus ou criou a si próprio? Se ele foi criado por Deus, Deus criou alguém destinado ao mal? Ah, mas foi um dos anjos que caiu.
É possível alguém que chega à sabedoria volte a ser ignorante? É possível. Então, um ser que decaiu é um dos anjos de Deus e compete com Deus. E tem mais poder que Deus, porque ele pode comunicar-se com os homens. E Deus não. Os espíritos superiores, não. Os anjos divinos não podem, mas o decaído pode. É ignorância. Temos que entender um pouquinho estas questões. E às vezes as pessoas, até por ignorância, em algumas bandeiras religiosas, quando recebem pessoas atormentadas por um processo obsessivo, o que elas fazem? Não conseguem resolver. E cansadas de tentar resolver como não conseguem resolver, quem entende de demônios são os espíritas. Procura os espíritas. E muita gente chega nestas condições procurando. O que os espíritas lidam com o demônio? Não, os espíritas lidam com os espíritos inicialmente. Quem são os espíritos? Nós. Que deixando o corpo físico, vamos para o plano espiritual. Estando aqui no corpo físico, somos espíritos encarnados, temos uma alma, que é o espírito no corpo físico, fora do corpo físico, espírito. Estes espíritos, nós, não somos, às vezes, no nosso dia a dia, como demônios nas nossas ações? Não vendemos drogas, não assassinamos, não roubamos, não assaltamos? Isto é ser demônio. Quando praticamos o bem, o exercício do bem, da caridade, como convida Jesus, nós estamos nos encaminhando para sermos anjos. Então, demônio ou anjo é uma condição nossa do processo evolutivo. Então, precisamos aprofundar o conhecimento para entendermos essas questões. E para sermos demônios pelas nossas ações, ou para sermos anjos, podemos estar aqui encarnados ou desencarnados. A nossa condição é que nos coloca nesta situação, a cada um segundo as suas obras, nos diz Jesus. Quer ver um outro medo que a ignorância nos leva? É o medo da morte. Em quadros anteriores, em programas anteriores, no nosso quadro falamos sobre a morte. É o medo da morte. Por quê? Porque desconhecemos qual é a nossa situação no plano espiritual. Alguns desconhecem até que sobrevivem, então a morte produz um medo. Então é preciso estudar. A doutrina dos espíritos estuda os espíritos, mas estuda Deus. Para compreendermos mais profundamente sobre Deus, estuda Jesus. A base da doutrina espírita está no Evangelho de Jesus. O convite que ela nos faz é, compreendendo a vida mais profundamente através do conhecimento, nos libertemos da ignorância e caminhemos mais rapidamente na direção da prática do Evangelho. Então, a doutrina dos espíritos vai tratar dessas questões. E pessoas, muitas vezes, dizem que nós tratamos do demônio porque desconhecem o que está aqui dentro. O que se trata dentro do movimento espírita, das casas espíritas, se fala de amor, do bem e busca-se, a cada um que frequenta, busca melhorar a si mesmo. Será que isso é demoníaco? Temos que buscar, estudar. E quando falarmos de alguma coisa, falemos com conhecimento de causa, porque muita gente fala sem conhecer. Então, se você quer conhecer um pouquinho, quer falar da doutrina espírita, conheça a doutrina espírita, estude a doutrina espírita, aí você pode falar com propriedade. Pode até ser contra, não tem problema, mas seja contra com conhecimento. Se liberte da ignorância. Libertar-nos da ignorância, libertar-nos dos medos. Então é preciso estudar. E se você não sabe, caro telespectador, todas as casas espíritas possuem grupos de estudos para estudar a doutrina espírita, para estudar Deus, para estudar o Evangelho de Jesus. Portanto, um convite, se você quiser conhecer a doutrina espírita, pegue uma obra espírita, ou então vá a uma casa espírita e veja o que acontece lá, o que se estuda lá, buscando com que nós venhamos a nos libertar da ignorância. Esse é o objetivo. E temos aí mais de 3.000 obras espíritas, verdadeiramente espírita, para contribuir nesta situação. Todas as casas espíritas, além de grupos de estudo, têm livrarias para venda de livros espíritas e bibliotecas para empréstimo. Então, estudemos para sairmos da ignorância, para deixarmos de sermos os índios do senhor Bartolomeu ou do senhor intitulado Anhanguera.
Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. E agora, para sua facilidade, sua comodidade, ele está disponível no YouTube. Aí você pode assistir a qualquer hora.